Bom, agora nessa parte 2 da aula, na segunda parte da aula, a gente vai ver a parte de referências que eu fiquei de dar para vocês, que a gente vai utilizar aí nessa segunda parte do projeto já. Eu já falei sobre citações, né, de como a gente tem que citar os autores. Hoje eu vou ensinar para vocês como é que mexe com aquele programa que eu falei, que faz as referências automaticamente, que é o MOR. Né? O MOR é um programa bastante interessante. Eu vou primeiro fazer a apresentação dele, depois eu vou abrir o MOR para mostrar para vocês na prática como é que ele funciona. Ele é bem simples de ser utilizado e as referências já ficam dentro das normas da BNT. E isso é bastante interessante porque qualquer artigo que você faça, qualquer trabalho que você faça, você tem que fazer as referências de acordo com as normas da BNT. E referência, gente, vamos combinar, é uma coisa muito chata de ser feita, é uma coisa muito complicada, porque cada tipo de publicação é uma referência diferente. Uma coisa que eu estou notando aqui na sala é que está faltando muita gente. Eu gostaria muito que vocês conversassem com o pessoal da sala, que as faltas estão sendo computadas, e quem tiver com mais de 25% de falta é reprovado por falta, tá, gente? Então, o pessoal não pode faltar, e eu estou fazendo controle das presenças aqui, por causa das aulas são gravadas, então eu tenho gravado quem está presente e quem não está presente na aula. Então, por favor, aí o representante da classe avisa o pessoal que as faltas estão sendo computadas. Nós estamos com 7 pessoas em sala, né? Isso é um absurdo, é uma sala muito maior do que isso. Então, a gente precisa ficar bem de olho aí, as provas estão chegando. Nossa prova vai ser dia 26, acho. Dia 26 é a nossa prova, já é a nossa próxima aula, é a nossa prova já. A prova já está postada no ambiente, eu já postei a prova. E, bom, então eu só peço para o pessoal ficar esperto aí para depois não ter choradeira, vocês sabem. Então, eu vou começar a fazer o compartilhamento aí da tela. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sabem que podem entrar em contato comigo no decorrer do projeto aí, que vocês forem tendo dúvida de citação, de referência, a gente vai conversando e tirando as dúvidas. Deixa eu só já abrir o MOR, deixar ele aberto aqui, para a gente poder entrar daqui a pouquinho. Então, eu vou compartilhar lá a minha tela. Bom, então hoje a gente vai falar sobre o site MOR, que foi um site elaborado aí para fazer as referências dos trabalhos acadêmicos. A gente sabe que todo trabalho acadêmico tem que ter uma citação. Você chegou numa definição, você chegou numa citação que não é uma ideia sua, você tem que citar. Segundo fulano de tal coisa, assim, assim, assado. Vocês estão tirando muita informação dos sites dos terminais, né, do site do Porto de Santos. Então, vocês têm sempre que citar, de acordo com o site do Porto de Santos, tal coisa assim, assim, assado. Então, vocês têm que sempre citar de onde tiraram. Para que vocês tenham controle de onde vocês tiraram cada informação, é muito importante que vocês vão anotando, né? Conforme vocês forem tirando as informações dos locais, vocês vão anotando de onde vocês tiraram cada informação. Então, para isso, a gente tem aí algumas dicas, né, que a gente vai falar. Na próxima aula, eu vou ensinar como que faz a automatização do Word, tá? Para que a gente possa fazer de uma forma mais fácil dentro do próprio Word. Hoje, a gente já vai partir do princípio que a gente está com o documento preparado, e aí a gente vai começar a fazer o nosso trabalho escrito. Então, eu coloquei algumas dicas aqui que são importantes vocês anotarem, vocês terem em mente, para que vocês não se percam depois de onde vocês tiraram aquela informação, porque vocês vão tirar lá, o site do Porto Santos vão tirar uma informação X, no site da BTP vocês vão tirar uma outra informação, no site da Santos Brasil vocês vão tirar uma outra informação. Então, vocês têm que ter de onde vocês tiraram cada informação para poder citar lá depois no trabalho de vocês. Então, vamos lá. Então, primeiro, uma dica muito importante. Professora. Oi. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Vânia?
Tudo bem. É só uma pergunta antes da senhora começar a entrar, Pode mas falar. ainda assim, focando nessa coisa da referência, que nem a senhora acabou de falar, né? Aí a gente entra no, pega uma informação de um site, anota lá a referência. Quando a gente for, vai colocar isso na prática, todo trechinho que a gente coloca, a gente tem que estar lá citando a referência ou isso vai ficar lá para o final? Era Não. uma dúvida que eu tenho. Então, todo trecho que você coloca, você tem que citar. Se você tirou de Ah, algum lugar, cada trecho você tem que citar só de onde você tirou. Então, por exemplo, você tirou um trecho do site do Porto de Santos. Então, você fala assim, de acordo com o site do Porto de Santos, ou de acordo com a Santos Port Authority, tal coisa, assim, assim, assado. Isso é a citação. Lá no sim. final do seu trabalho, você vai fazer a referência disso, que é onde você vai pôr Porto de Santos, disponível em, aí você vai colocar o link da página, a data em que você acessou, tudo direitinho, tá? Ah, Citação é entendi. uma coisa e referência é outra. Ah, essa era Entendeu? uma dúvida que eu tinha, entendi. Tá bom. Então, olha, uma coisa muito importante para quando a gente faz um trabalho que a gente vai entregar para o professor, que a gente vai mandar por e-mail, ou que a gente vai mandar por algum método automatizado, a gente tem que salvar o arquivo com o nome da gente. Por quê? Porque o que acontece muitas vezes, né? Muitas vezes o professor dá um exercício lá, vamos supor que o professor dá um exercício de matemática, aí você salva lá, exercício de matemática. O João salva lá, exercício de matemática. A Maria salva lá, exercício de matemática. E aí o professor tem 30 alunos na sala, ele vai receber 30 arquivos com o nome exercício de matemática. Isso vai dar um certo conflito dentro do computador dele, certo? E também não tem como ele visualizar quem foi que entregou ou não. Então, eu sempre oriento o aluno a salvar o arquivo que ele está fazendo com o nome dele. Se é um trabalho em grupo, salva lá com o primeiro nome de cada um do grupo, porque aí o professor tem como saber quem foi que já mandou o trabalho ou não. Então, esse negócio de salvar com o nome do aluno é bastante interessante para que o professor possa identificar. Isso também no caso de você ter um orientador, né? Porque trabalho acadêmico, geralmente a gente tem um orientador. E o orientador, às vezes, orienta 6, 7, 8 alunos ao mesmo tempo. Se a gente salva o arquivo com o nosso nome, o orientador já sabe, esse daqui é o trabalho da Gisele, esse daqui é o trabalho do João, né? Então, fica mais fácil, né? A organização fica mais fácil para o orientador localizar rapidamente. Fala assim, professor, mandei o arquivo para você. Aí ele já vai abrir lá e já vai ver teu nome, já vê que você já mandou o arquivo. Então, essa coisa de salvar, né, com o nome é uma coisa interessante. Outra coisa que a gente pede para o aluno fazer é que toda vez que você tiver feito uma versão nova do teu trabalho, deleta a anterior. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente faz lá, né? Vai fazer o trabalho e põe lá, versão 1, versão 1.0, versão 2, versão 3, versão 4, versão 5, versão agora vai, versão essa para valer. Chega uma hora que a gente já não sabe mais qual é o arquivo que a gente está trabalhando. Então, é muito importante que a gente mantenha só um arquivo daquele trabalho que a gente está fazendo. Porque às vezes você vai abrir lá o teu gerenciador de arquivos e tem 5, 6 arquivos do mesmo assunto. Um que você fez de manhã, outro que você fez de tarde, outro que você fez de noite. Você foi abrindo arquivo novo, salvando em cima do salvando. E aí, quando você percebe, você manda para o teu orientador o arquivo errado, ou você manda para o teu congresso o arquivo errado, ou você manda para onde você tem que mandar o arquivo errado. Isso já aconteceu com uma menina que me pediu para fazer um... Eu faço consultoria, né, de trabalho acadêmico, e ela pediu para eu fazer a formatação ABNT do trabalho dela. E a gente trocou várias vezes de e-mail, né, com o arquivo. Eu mandava o arquivo para ela, sempre eu tinha o cuidado de colocar revisão, né, escrito underline have no final, para ela saber que era um arquivo revisado. E eu falava sempre para ela: olha, quando eu te mandar um novo, deleta o anterior, para que você possa ter sempre o mais atual no teu computador. E o que aconteceu? Aconteceu que ela ou não deletou, ela se perdeu no meio dessas idas e vindas do trabalho, ela acabou mandando para a faculdade o trabalho errado. E ela foi reprovada por isso, e aí ela veio brigar comigo. Você fez meu trabalho errado, não sei o quê. Eu sou muito organizada, eu tinha tudo aqui salvo, bonitinho. Eu falei, não.
O arquivo final era esse aqui. Qual que você mandou? Ela me mandou que ela tinha mandado um que era 3 versões anteriores que não estava totalmente revisado. Então, gente, essa questão da organização com o trabalho que você está salvando, né, com a versão que você está salvando, é muito importante, para que no final das contas você não acabe mandando o arquivo errado, você não acabe mandando um arquivo desatualizado. Então, é importante, principalmente quando vocês fazem trabalho em grupo, que vocês combinem de ter sempre a versão mais atualizada, trabalhando sempre em cima da versão mais atualizada, para não se perder. Bom, outra coisa que eu sempre falo para os alunos é para manter um arquivo onde você vai salvar todos os dados do material que você utilizou para fazer o trabalho. O que eu costumo fazer quando eu começo a fazer uma pesquisa? Eu abro um documento do Word, coloco lá em cima, na primeira linha, eu coloco o título do meu trabalho, ou o assunto do meu trabalho, e ali eu vou colando, copiando e colando as informações que eu vou pegando nos sites que eu estou pesquisando. Então, por exemplo, estou fazendo uma pesquisa sobre container reefer, vamos supor. E aí, eu boto lá em cima, container reefer, aí eu entro num site que dá as especificações container reefer. O que eu faço? A primeira coisa que eu faço é copiar do navegador o endereço completo daquela página que eu estou usando aquela informação e colar lá em cima. Então, daí eu já tenho o endereço de onde eu tirei. Depois, o que eu faço? Eu copio as informações que eu quero e colo nesse documento do Word para depois eu fazer a edição. Então, eu já tenho o endereço do site, o nome do site e a informação que eu quero que depois eu vou editar. Então, o que eu faço? Às vezes eu faço um documento que fica com 80 páginas, 90 páginas, depois eu vou deletando aquilo que não é importante para mim, aquilo que não me interessa, eu vou deletando e tirando e limpando esse documento. Muitas vezes eu faço a edição em cima desse próprio rascunho. E é uma forma interessante de trabalhar também. Você editar em cima de um rascunho, você vai deletando e reescrevendo as partes que você quer reescrever. Porque quando a gente procura informação na internet, a gente encontra muita coisa repetida também. Então, a gente tem que ter mais cuidado, né? De saber que eu já peguei uma informação, já trabalhei com ela, no outro site ele está me dando a mesma informação, eu não posso repetir isso no meu trabalho. Então, ter esse arquivo único, onde eu vou editando e trabalhando com essas informações, é uma maneira interessante de trabalhar e, às vezes, dá muito certo. A gente só precisa ter um pouquinho de organização e ter um pouquinho aí de bom senso na hora de peneirar as informações, tá? Então, isso vai facilitar depois para você poder fazer as citações do seu trabalho. Uma coisa que também eu sempre deixo claro para os alunos é que você não utiliza no corpo do trabalho, quando eu digo corpo do trabalho, é toda a parte escrita do meu trabalho. No corpo do trabalho, eu nunca uso endereço de site, eu sempre uso o nome do site. Então, de acordo com o site do Porto de Santos, o endereço só vai aparecer lá no final nas referências. O link só aparece nas referências, tá? No corpo do meu trabalho, o que eu vou usar são os nomes dos sites. Então, de acordo com o site da NTT, de acordo com o site da Santos Brasil, de acordo com o livro do fulano de tal, é sempre assim, tá, gente? Link só aparece nas referências. Bom, outra coisa importante, se eu utilizar livros, hoje em dia está cada vez menos se utilizando livro para fazer trabalho acadêmico, porque os livros, por incrível que pareça, acabaram ficando fontes desatualizadas. Por que fontes desatualizadas? Porque os artigos científicos, eles são muito rápidos, né? Existe muita coisa nova todo dia, né? Vocês viram a aula aí do professor Álvaro, quanta coisa nova surgindo dia a dia, né? E essas coisas, elas não aparecem em livros, elas aparecem em artigos científicos. Por isso que eu sempre recomendo para vocês pesquisarem no Google Acadêmico. O Google Acadêmico é um gerenciador de arquivos, né, de artigos científicos, que são sempre mais atualizados e mais novos. O livro acaba sendo uma coisa mais cara para ser publicada, então ele acaba aparecendo a cada 2 anos um livro novo, enquanto que o artigo científico sempre vai aparecer, todo mês vai aparecer uma novidade, uma coisa nova aí na comunidade acadêmica. Mas existem coisas que a gente só encontra em livro, né? Existem o livro do Balu, por exemplo, que é um livro aí na área da logística,
tem definições preciosíssimas que estão dentro do livro do Balu e que não vão mudar nunca, que são definições estáticas, são definições que não vão mudar. Se eu utilizar algum livro para minha pesquisa, eu preciso anotar os dados desse livro que eu utilizei, né? E onde eu encontro os dados do livro? Todo livro tem lá, abriu o livro na primeira página, no verso da primeira página tem uma ficha, né? Tem um quadradinho que se chama ficha catalográfica. Naquela ficha, naquele quadradinho, tem todas as informações que eu vou precisar depois na hora de fazer a minha referência. Mas o que eu preciso anotar do meu livro? Eu preciso anotar o nome do livro, né, o título. Se ele tiver um subtítulo, eu tenho que anotar o subtítulo também. O nome completo de todos os autores daquele livro. O ano que ele foi publicado, que eu encontro lá na ficha catalográfica. A editora, né? A editora que publicou, Editora Voz, Editora Ática, Editora Moderna. A cidade onde fica a editora. Então, muitas vezes, eu não tenho em mãos aí a cidade onde fica a editora. O que eu faço? Então, por exemplo, a Editora Moderna. Eu entro na internet e digito Editora Moderna e pego o endereço. A Editora Moderna fica em São Paulo. Então, na hora de completar a cidade, eu já sei que é São Paulo, né? O número de páginas do livro, que é muito fácil, é o número da última página do livro, e qual é a edição, primeira edição, segunda edição, terceira edição, tá? Então, vocês vão encontrar todas essas informações na ficha catalográfica do livro. É um assunto chato? Sim, gente, é um assunto chato, mas é assunto absolutamente importante, inclusive porque a UniBR está lançando, até dezembro, vai estar lançando a revista acadêmica, né, que vai ser uma revista de artigos, e a gente vai publicar dentro dessa revista e a gente vai precisar conhecer essas informações, a gente vai precisar saber como faz um artigo científico. Então, é importante que a gente saiba essas informações aí que eu estou passando para vocês. É claro que eu sempre vou estar à disposição, sempre que vocês tiverem uma dúvida. Bom, se eu não... Então, já mostrei o que eu tenho que pegar do livro. Agora eu achei um artigo científico, fui lá no Google Acadêmico, achei um artigo científico. Então, eu preciso... quais são os dados desse artigo que eu vou precisar na hora de fazer a minha referência? O título do artigo, o subtítulo do artigo, o nome completo de todos os autores. E aí, se esse artigo foi publicado em uma revista, eu tenho que saber o nome da revista. Se ele foi publicado em um congresso, eu tenho que saber qual foi esse congresso. Geralmente, quando eu utilizo um artigo, na parte do cabeçalho ou do rodapé, vem escrito o nome da revista, se for revista, e o nome do congresso, se for um congresso onde ele foi apresentado. Aí eu vou precisar saber a cidade, né? Se foi um congresso, em que cidade que foi esse congresso? Por exemplo, o professor Álvaro citou um exemplo de um artigo que nós apresentamos num congresso no Maranhão, né? Então, foi em São Luís do Maranhão. Então, se eu for fazer a citação desse artigo, o que eu vou falar? A referência desse artigo, o que eu vou falar? Congresso, fulano de segundo, Congresso de Gestão Portuária, em São Luís do Maranhão, tá? Se for uma revista, ela vai ter um nome da revista, o número do capítulo da revista, o número do volume e a periodicidade. Às vezes é uma revista semestral, às vezes é uma revista anual, mensal. Aí você tem que saber aí a periodicidade que também você encontra lá na internet. Número de páginas do artigo. Às vezes é um artigo aí de 10 páginas, 12 páginas, 15 páginas. A data de publicação do artigo vai estar sempre lá no rodapé, publicado em agosto de 2021, então você vai ter que ter só o mês e o ano. E se o artigo estiver disponível online, que geralmente está, você vai copiar também o link desse artigo, onde você pegou esse artigo. Aí ele vai ter um link de acesso, que geralmente é um link de PDF, né? E sempre que eu pegar uma coisa da internet, eu tenho que anotar em que data que eu entrei nesse site. Então, hoje, eu entro lá no site do Porto de Santos e pego uma informação e já boto lá no meu arquivinho aquela informação. Qual é a data que eu tenho que colocar? A data de hoje, né? Que foi acessado em 17/10/2021, 18/10/2021 e assim sucessivamente, tá? Sempre tem que ter a data, porque vocês vão ver, a hora que eu abrir o MOR, para vocês vão ver que ele vai pedir sempre a data. Bom, se eu entrar num site, já falei sobre isso, eu tenho que anotar o link e o nome do site ou a quem ele pertence.
Né? Então, por exemplo, o site lá do Porto de Santos, você pode colocar somente como site do Porto de Santos ou Santos Ports Authority, que é como ele se autodenomina. E aí você vai colocar lá o título da parte do trabalho que você retirou desse site. Se tiver um autor, por exemplo, eu entrei no site do Jornal da Tribuna. Geralmente lá no site do Jornal da Tribuna, os artigos são assinados. Então tem um nome de autor, né? E aí, se houver o nome do autor, você também anota o nome desse autor, a data de quando você acessou esse link e guarda isso para você for fazer sua referência. Isso tudo a gente vai utilizar lá quando eu abrir o MOR com vocês. Bom, aí tudo bem. Eu achei lá nas minhas pesquisas, eu achei uma dissertação de mestrado de um aluno que apresentou uma dissertação sobre esse assunto que eu estou pesquisando lá no Recife. Em 2015, ele fez uma dissertação de mestrado e eu tirei uma parte dessa dissertação dele. Eu tirei um trecho que ele citou na citação dele. Eu também tenho que guardar, né, anotar o título, os subtítulos, os autores, o local onde ele apresentou. Se foi uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado ou monografia e TCC, que é de graduação, o número de folhas que tem nesse trabalho, isso tudo você encontra facilmente abrindo o arquivo do trabalho, tá, gente? E na primeira página você vai encontrar todas as informações, né? Ano de entrega, curso, departamento. E se o trabalho estiver online, sempre copiar também o link de acesso do trabalho. Gente, se vocês forem tendo dúvida enquanto eu falo meio rápido. Vocês me interrompam, por favor. Apesar de que essa aula está gravada, vocês podem assistir aí quantas vezes vocês quiserem. Bom, revistas, né? Se eu peguei uma revista científica, uma revista acadêmica, ou mesmo uma revista normal, qualquer, e peguei uma informação de dentro de uma revista. Também vou ter que anotar o nome da revista, o local onde é publicada, a editora, a data dela. Se a revista estiver online, também tem que ter o link e a data de acesso. Geralmente, todos os nossos trabalhos, tá, gente, vão ter... a gente só vai tirar da internet. Então, sempre a gente vai ter que ter esse link de acesso. O link tem que ser exatamente da página onde eu tirei a informação. Lá no navegador da gente, lá no Google Chrome, no Explorer e tal, vai ter um endereço lá em cima. É aquele endereço que serve como link. Não adianta eu colocar um link genérico, por exemplo, eu usei uma página dentro do site da NTT. Eu entrei no site da NTT, pesquisei, fucei e achei uma informação que eu queria. Eu preciso do link onde está aquela informação, porque cada página na internet gera um endereço diferente. Então, não adianta eu colocar só antt.gov.br. Eu tenho que colocar lá antt.gov.br/ todo aquele endereço grande que geralmente tem. Outra coisa, não pode usar encurtador de link para trabalho acadêmico, porque o encurtador de link, aquele que deixa o link pequenininho, que geralmente é bit.ly, né? Tem vários aí encurtadores de link, aquele encurtador de link, ele perde a validade. Então, eu não posso usar encurtador de link para trabalho acadêmico, eu tenho que usar o link verdadeiro, mesmo que ele ocupe 5 linhas. Eu tenho que usar o link verdadeiro, porque aquele link tem que estar sempre em funcionamento. Porque o objetivo de eu ter o link num trabalho é para que outras pessoas possam pesquisar naquele link. E se eu colocar um encurtador de link e ele perder a validade daqui 2 ou 3 meses, ninguém vai conseguir mais acessar aquele endereço. Então, eu tenho que ter sempre o endereço real. Bom, se eu utilizei um jornal como fonte de pesquisa, geralmente a gente pega jornais aí da região, principalmente quando é notícia de Porto, coisa assim, sai muito no Jornal da Tribuna, tem aquele caderno do Porto e tal. Eu também tenho que saber o nome do jornal, o local da publicação, a data em que foi publicada, e se o jornal estiver online, sempre guardar o link da página onde eu tirei aquela informação e a data de acesso. Aí entra na parte de legislação. Se vocês citarem alguma lei, né, as leis são um pouco mais complicadas de fazer referência, né? Eu acredito que a gente não esteja trabalhando com nenhuma lei aí no nosso projeto, mas digamos que vocês trabalhem com uma lei. Então, vocês têm que ter lá toda lei, quando você abre a legislação, ela tem um cabeçalho, né, que fala qual é a jurisdição, qual é a entidade,
se é uma lei brasileira, qual é o tipo da legislação, se ela é uma lei, se ela é um decreto. E aí você tem que ter o número da lei, toda lei tem um número, tem uma data, tem o título da publicação, que é o nome da lei, né? Por exemplo, Política Nacional dos Resíduos Sólidos é o nome da lei. Né? Então, sempre, todas essas informações mais chatinhas você tem que ter acesso para poder depois fazer referência. Mas eu vou ensinar um truque para vocês depois, que é um truque de já pegar uma referência pronta lá no Google Acadêmico, que também dá para pegar algumas referências prontas sem você ter que ficar gerando, principalmente de legislação. As referências de legislação são as mais chatinhas de serem feitas. Filmes e vídeos. Bom, peguei lá um filme, eu assisti um filme, e aí tem uma informação nesse filme que eu utilizei, né? Por exemplo, na área da psicologia, tem um filme que é da Anísia de Oliveira, que ela conta a história da vida da Anísia de Oliveira e tal. Então, geralmente, esse filme já foi motivo de muitos artigos, de muitos trabalhos acadêmicos. Então, o que eu tenho que ter do filme ou do vídeo para depois pôr na referência? Eu tenho que ter o nome completo do filme, o diretor do filme, o local, né, a cidade onde ele foi produzido, qual foi a produtora, em que ano, qual é a duração em minutos, e se o filme estiver online, também guardar o link e a data de acesso desse filme. Slides, né? Às vezes a gente tem lá um site que se chama SlideShare, e às vezes eu pego lá informações do slide, também tem toda uma forma de fazer referência. Tenho que saber o nome do autor, o título do slide, o local, quem produziu, se ele é sonoro, se ele é vídeo, né? Qual foi o ano, qual o número de slides. Essas referências são já mais incomuns, tá, gente? As mais comuns de serem feitas são as de artigo, as de livro, as de jornais e revistas, são as mais comuns. Essas outras a gente acaba citando porque está lá na norma e a gente tem que mostrar para vocês como faz. Bom, autorizações. Gente, autorização é uma coisa muito delicada em trabalho acadêmico, principalmente se eu vou colocar foto de gente, né? Para colocar foto de pessoas, não é o caso do nosso projeto, mas para colocar foto de pessoas em trabalho, eu tenho que ter autorização por escrito, né, dessa pessoa, autorizando que eu utilize a foto dela, porque existe uma coisa chamada direito de imagem. Então, se eu for fazer um trabalho e publicar uma foto de alguém, esse alguém tem que ter me dado uma autorização por escrito e assinada, dizendo que eu posso utilizar a foto dele para colocar no meu trabalho, tá? Muito importante. Entrevistas. Eu fiz uma entrevista lá com o gerente da Santos Brasil. E aí, no meu trabalho, eu vou citar, de acordo com o João Manuel, gerente da Santos Brasil, tal coisa assim, assim, assado. Eu só posso citar o nome dele no meu trabalho e citar dados que ele deu na entrevista, se ele me der uma autorização por escrito para divulgação dos dados. Isso já deu muito problema com muitas pessoas que fizeram trabalhos, acabaram divulgando dados de empresa que foram dados através de entrevistas e não tinha autorização. No final das contas, acaba até entrando em espionagem industrial, acaba entrando numa série de detalhes aí que são preocupantes. Eu conheci uma pessoa que fez um trabalho da Natura e ele tinha um trabalho perfeito, prontinho, com informações dadas por gerentes, por pessoas de dentro da Natura, só que ele não tinha a tal da autorização por escrito. Faltando 3 dias para ele entregar o trabalho, ele submeteu esse trabalho, ele tinha prometido que ele submeteria esse trabalho às pessoas que deram as informações para ele, ele mandou para um gerentão lá da Natura o trabalho, e o gerente falou, não, você não vai publicar isso de jeito nenhum. Aí tem informações que você não poderia ter colocado nunca. Mas ele só tinha aquelas informações porque o gerente deu aquelas informações para ele, só que ele não tinha uma autorização por escrito. Então, o que ele teve que fazer? Ele teve que, em 3 dias, arrumar um tema novo e escrever um trabalho do zero, porque a Natura não autorizou, e se ele publicasse, a Natura processaria ele por aquele trabalho. Então, o que eu posso utilizar de empresas, por exemplo? Dados que eu posso utilizar. Dados que estão no site. Se eu entrar no site da Natura e eu tirar de lá de dentro do site da Natura uma informação, eu posso utilizar tranquilamente, porque aquele dado é público.
né? Eu vou citar, de acordo com o site da Natura, tal coisa é assim, assim, assado. Mas essa informação está no site, está aberta para quem quiser ver. Mas, se um gerente da Natura me der uma informação que não está no site e eu colocar no meu trabalho sem autorização prévia, por escrito e assinada, eu posso ser processada por estar utilizando informações sem a prévia autorização. Isso é muito delicado e eu já vi muita gente entrar bem por causa disso, então é muito preocupante que vocês façam qualquer trabalho com qualquer dado que não tenha autorização prévia. Divulgação de dados das empresas, a mesma coisa, tá, gente? Se eu estou fazendo um trabalho junto com uma empresa, eu só posso divulgar o que a empresa me passou se o responsável por essa empresa me der uma autorização por escrito, dizendo que eu posso usar o nome da empresa, posso citar o nome da empresa e divulgar dados. Geralmente, o que acontece é o seguinte, a gente faz trabalhos aí utilizando informações de empresas, e eu não tenho a autorização. Então, eu uso um nome fictício para essa empresa e eu dou uma maquiada nos dados, que é para não dar para perceber de qual empresa que eu estou falando. Tá? Então, por exemplo, de acordo com a empresa X, tal coisa aconteceu assim, assim, assado. Então, dou uma modificada, que é para não ficar o real. Mas o ideal é que a gente tenha uma autorização por escrito da empresa para poder divulgar as informações. Bom, e aí como que eu vou fazer a referência disso tudo, né? Então, de acordo com as normas técnicas da BNT, a norma 6023, publicada em 2002, referência é um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite identificação individual. Para que eu preciso ter uma referência? Para futuras pesquisas. Eu uso muito entrar em trabalho das pessoas, pegar a referência e pesquisar na referência das pessoas, porque lá você vai encontrar muitas informações que às vezes a pessoa não utilizou e são informações que são pertinentes ao seu trabalho. Então, a referência é muito importante por causa disso. Então, referência é uma listagem em ordem alfabética, em alguns lugares eles usam numeração, mas ela é em ordem alfabética não numerada, né, o que é mais comum aparecer, né? E a gente vai ver um exemplo daqui a pouquinho, acho que eu até mostrei na aula passada para vocês. O jeito que a referência deve aparecer no trabalho é alinhadas à margem esquerda, transcritas em espaçamento simples, né, entre linhas, organizadas em ordem alfabética, separadas por um espaço duplo, e a pontuação dessas referências vai seguir padrões internacionais. Então, todas as referências vão ter a mesma forma de ser feitas no mundo inteiro, tá? Então, a NBR 6023, quem tiver interesse, eu tenho essa norma na íntegra, eu posso até passar para vocês, mas não há necessidade, porque o site do MOR vai fazer para mim essa pontuação sem eu ter que me preocupar se a minha referência é de um site, se é de um livro, né? É só eu selecionar lá as coisas certas dentro do MOR e o MOR vai fazer a pontuação para mim de acordo com como tem que ser. Bom, então a referência ela tem essa cara, né, que vocês estão vendo aí, né? Começa em letra maiúscula, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, NBR 6492, 2 pontos, o nome da norma, né? Representação de projetos de arquitetura, Rio de Janeiro, que é a cidade onde ela foi publicada, 1994, que é o ano em que ela foi publicada. As de baixo tem um traço, né? Vocês percebem que tem um traço antes do NBR 1068, NBR 13142. Esse traço significa que repete a mesma fonte. Todas elas são a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Por isso que só coloca um traço. Tem gente que opta por fazer isso para não ter que ficar repetindo a mesma escrita. Tá? Então, opta por colocar esse traço, e esse traço significa que vai ser o mesmo do de cima. Bom, e aí tem esse mecanismo online para referências que se chama MOR, que foi criado lá pela Universidade de Santa Catarina, né? E é uma ferramenta gratuita desenvolvida pela Maria Bernadette Martins Alves, que era bibliotecária, e pelo Leandro Luiz Mendes, que é analista de sistema. Em março de 2006, eles lançaram esse aplicativo. Por que foi feito por uma bibliotecária e um analista de sistema? As referências de um trabalho,
elas são de domínio das bibliotecárias, né? Quando você estuda biblioteconomia, você aprende tudo isso aí de ABNT, norma, formatação, referência, citação. Então, isso é de domínio de um bibliotecário. Então, as grandes universidades, quando chega na época de entrega de trabalho, época de entrega de TCC, entrega de artigo e tal, as bibliotecárias ficam lotadas de trabalho para fazer, porque são elas que têm que gerar lá uma série de informações. Eu acho que essa bibliotecária, muito cansada de todo esse trabalho que ela tinha todo final de semestre, chamou lá um analista de sistema e falou: vamos lançar um programa que faça as referências automaticamente, para que eu não tenha que ficar fazendo uma por uma de cada fulano que vem aqui para mim. Imagina uma faculdade lá que tem 600, 700 alunos, ela tendo que fazer referência para 600, 700 alunos sozinha, né, gerando referência para todo mundo. Então, ela teve essa brilhante ideia, chamou um analista de sistema e desenvolveram juntos esse MOR, que é, na minha opinião, a grande descoberta do mundo acadêmico, porque realmente fazer referência é uma coisa muito chata e muito trabalhosa, e esse MOR veio tirar esse trabalho aí da gente. O MOR ele é todinho baseado na NBR 6023, e toda vez que há algum tipo de atualização na norma, eles atualizam também o programa. Então, o programa está sempre atualizado com a norma que está em vigor naquele momento. Então, a cara do MOR é essa daqui, né? Quando você entra no site, a primeira coisa que você vê é essa aparência, né? E aí você vai ter que ter as informações em mãos para você poder preencher e chegar à referência que você está precisando. Talvez hoje não dê tempo da gente preencher nenhuma, mas na próxima aula eu já preencho uma online mesmo para vocês verem. Então, eu entro no site, né, por esse endereço que está aqui, né, mor.ufsc.br. Eu digito esse endereço no meu navegador, dou enter e ele vai entrar nesse lugar aqui. Você tem a opção de cadastrar o usuário. Eu aconselho cadastrar o usuário, porque toda vez que você o cadastro é gratuito. Se você se cadastrar, todas as referências que você gerar lá dentro, elas ficam guardadas em um banco de dados. Então, se você usar muito um livro, por exemplo, o Balu é um livro muito utilizado na logística, ele já fica lá pronta a referência. Eu não preciso ficar fazendo toda vez que eu utilizar ele. Bom, então como é que eu faço para fazer o meu cadastro? Né? Eu coloco o meu nome completo, coloco o meu e-mail, que foi mais fácil aí para eu acessar, faço um nome lá de usuário, né? O meu é de Prado, coloco o meu grau de instrução, isso aí é para controle deles, para saber quem é que está utilizando o programa deles, e até uma forma da gente colaborar com as pesquisas deles, coloco a instituição por onde eu estou fazendo a minha pesquisa, no caso de vocês, UniBR, o curso, né, gestão portuária, vou criar uma senha, vou repetir essa senha e vou mandar salvar os meus dados. A partir desse momento, eu já tenho um cadastro dentro do MOR e tudo que eu fizer quando eu estiver com o meu login ativo vai ficar guardado lá dentro. Aí eu vou entrar lá, vou pedir para fazer o login, ele vai pedir para eu me identificar, eu vou me identificar com o meu nome de usuário ou com o meu e-mail, vou colocar a minha senha e vou mandar fazer o login, tá? Ele sempre vai mostrar para vocês quantas visitas o site já recebeu, né? Você deseja gravar suas referências, favor efetuar o login, então toda vez que você quiser guardar as suas referências, tem que estar logado. E aí ele sempre dá um número de visitas que esse site já recebeu até aquele presente momento. Quando eu entro lá no site... Não vejo um app para isso. Quando eu entro lá no site, a Siri, às vezes, ela me interrompe e acaba falando aqui ao mesmo tempo que eu, meu telefone. Quando eu entro lá no site, vai aparecer que eu estou logada lá, logado como Gisele Esteves Prado, né? E aí eles têm um lugar dentro do site que é um lugar que chama tutorial. Nesse lugar que tem o tutorial, ele explica cada setor, né, de dentro do MOR, ele vai mostrar para você e vai te dar uma pequena explicação do que você tem que fazer, como que você pode preencher e tal. Então, ele é bem autoexplicativo, ele é um site que dá para você fuçar e descobrir sozinho como ele funciona. Ele é um site bem fácil de manusear. Bom, aí a primeira página dele vai aparecer lá
que eu estou logada, né? Vai aparecer meu nome lá em cima, logado como Gisele Esteves Prado. Eu vou clicar em início, né? E vai aparecer para mim. A minha localização é início, e aí ele vai mostrar para mim essa tabelinha aqui. Está escrito logado, e ele vai mostrar a atualização. Meu login foi feito com sucesso. E aí ele vai mostrar nesse quadrado azul, né? Deixa eu pegar aqui o meu apontador. Nesse quadrado azul aqui, ele vai mostrar todas as opções que eu tenho para fazer uma referência, né? E cada uma delas tem uma setinha que abre numa subdivisão que a gente vai ver todas elas daqui a pouquinho. Então, por exemplo, eu vou lá no início e vou clicar nessa primeira aqui, monografia no todo, parte de monografia, periódico no todo, artigo de periódico, documentos de e-mail eletrônico, que é aquele que a gente utiliza para site. Documentos de e-mail eletrônico é o que a gente mais utiliza. Documento jurídico, patente, partitura, filmes, vídeos, slides, aí são coisas um pouco mais difíceis da gente utilizar, a gente já não utiliza tanto. Quando eu clicar em monografia no todo, ele vai abrir para mim essa subdivisão, tá? Que pode ser livro, né? Que pode ser dicionário, pode ser enciclopédia, pode ser um relatório técnico, teses, dissertações, TCCs, anais, procedimentos e normas técnicas. O que é cada um deles? Bom, livro todo mundo sabe o que é, dicionário e enciclopédia todo mundo sabe o que é, relatório técnico, às vezes um departamento ou um lugar, por exemplo, esses relatórios que vocês estão trabalhando aí não, é a outra turma que está trabalhando no relatório. São relatórios técnicos. Quando você pega um relatório técnico do Porto, né, um relatório técnico de alguma empresa, eu preencho aqui em relatório técnico. Teses, dissertações e TCCs tese se for doutorado, dissertação se for mestrado, TCC se for trabalho de graduação. Anais e proceedings são as publicações que se faz em simpósios, congressos. Então, eu escrevi um artigo num congresso, apresentei o meu artigo no congresso. Aquele congresso, quando terminar, ele vai ter uma publicação chamada Anais. E o meu artigo vai estar dentro daqueles anais, tá? Anais são todas as publicações que foram feitas dentro de um congresso. E normas técnicas, no caso aí das normas da BNT, normas de Vancouver, e tem várias outras normas. Bom, digamos que eu pegue este livro aqui para fazer as referências, né? Então, ele tem alguns dados já na capa para mim, né? Primeiro que ele já tem o nome dele e o subtítulo. Então, eu já tenho título e subtítulo já de cara. Né? Título, logística e gerenciamento da cadeia de distribuição, subtítulo, estratégia, operação e avaliação. Tá? Isso já é a primeira informação que ele me dá do livro. Depois eu já tenho o nome do autor completo aqui na capa, Antônio Galvão Novaes. Depois eu já tenho aqui qual edição, é quarta edição, já está na capa, escrito que está na quarta edição. Aí eu vou lá na ficha catalográfica, que é aquela tabelinha que eu falei para vocês que tem lá dentro do livro, e vou encontrar as outras informações que eu preciso. Então, ó, Rio de Janeiro, né? Já tem aqui a informação da cidade que vai me pedir para mim. Elsevier, que é o nome da editora, 2007, que é o ano da publicação. São as outras informações que eu preciso para fazer a referência. E aí, o que eu não tenho que eu vou precisar? O número de páginas, não estou com ele em mãos, mas se eu tiver com o livro nas mãos, é só olhar em que página que ele termina, mas digamos que eu não esteja com o livro em mãos. O que eu faço? Eu entro em qualquer site de livraria e procuro esse livro, e aí o site vai ter dados técnicos do livro. Nos dados técnicos, eu vou achar o número de páginas, o número da edição, o ano da última edição. Aquela edição lá era uma edição anterior, mas essa aqui que eu achei é de 2014. Bom, agora eu vou passar para outro tipo de referência, que vai ser de livro, já falei, né? Aí eu vou lá como parte de monografia, eu usei um capítulo desse livro. Eu só abri o livro lá do Novaes e peguei um capítulo do livro. Então, eu vou ter que citar o capítulo que eu entrei, e aí ele vai me abrir uma tabela assim para eu preencher.
E aí eu vou começar a preencher com aqueles dados que eu tenho, né? O que ele vai pedir para mim? Ele vai pedir para mim o nome do autor, né? Qual é o autor da obra. Primeiro eu vou preencher que ele é uma pessoa física, né? Ele não é uma empresa, ele não é uma entidade, não é nada. Depois eu vou preencher o título do livro, Logística e Gerenciamento da Cadeia de Produção. Vou colocar o subtítulo, Estratégia, Operação e Avaliação. Vou colocar o nome do autor completo, Antônio Galvão Novaes. Vou colocar o número de edição, só o número 4. Vou colocar a cidade, Rio de Janeiro, a editora, que é Elsevier, estava lá na ficha catalográfica, o ano em que ele foi publicado, que é o ano do livro que eu utilizei, em 2007, o número de páginas, 424. O livro não está online, eu usei o livro físico mesmo, então eu só preencho isso e mando gerar referências e citações. Quando eu mandar ele fazer isso, ele vai abrir isso aqui para mim, ó. Novaes, tudo em letra maiúscula, que é o sobrenome do autor, vírgula, Antônio Galvão, ponto. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Produção, que é o título do livro, 2 pontos. Percebam que só o título está em negrito e o subtítulo está sem negrito. Aí, Estratégia, Operação e Avaliação. Esse 4 quer dizer que é a 4ª edição. Rio de Janeiro, a cidade. Elsevier, a editora, 2007, o ano. 424p, 424 páginas. Tá? Então, a minha referência foi gerada com sucesso e foi vinculada ao meu nome. Então, se uma outra vez eu utilizar o mesmo livro, ela já vai estar lá salva para mim. Eu não preciso fazer tudo isso de novo. Já vai estar lá salva. Eu vou ter um banco de dados lá no meu login que vai estar com essa referência lá salva. Como é que eu faço a citação? A citação ela é feita Novaes, sempre pelo sobrenome, entre parênteses 2007, que é o ano, ou se eu colocar o nome dentro do parênteses, Novaes vai estar inteiro em maiúscula, vírgula 2007, que é o ano. Gente, até aqui, alguma dúvida? Ó, pessoal. Professora, você está falando que ele mostra as referências, né? Isso. Mas ele vamos dizer, ele é meio que tipo também uma pesquisa para a gente achar uma referência, vamos dizer, a gente coloca uma frase, vamos dar um exemplo de um livro, ele vai lá e tipo, me mostra. Não. Não, ele não te mostra nada. Ele não é um site de pesquisa. Ele é um site que vai só gerar referência com dados que você vai alimentar nele. Ele não vai pesquisar nada. Então ele não acha, tipo, por frase, essas coisas. Não. Ele não é um buscador, ele é um site para fazer referência. Só os dados você que tem que ter. Você que tem que alimentar ele com os dados. Entendi. Obrigado. Tá? Nessa anterior aqui, ó. Aqui você que vai alimentar com esses dados. Você já tem esses dados do livro ou do artigo que você utilizou. E aí você vai alimentar essa ficha. Quando você mandar gerar referência, aí ele vai gerar para você de acordo com os dados que você deu para ele. Tá? Entendeu? A gente vai fazer na prática. Na próxima aula, a gente vai fazer na prática. Bom, gente, por hoje era isso, tá? Na próxima aula, eu vou entrar no site do MOR para a gente poder fazer uma referência juntos. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Não consigo, peraí. Eu vou entrar no site do MOR, que é esse site aqui, ó. Eu venho em login, me identifico, né? De Prado, entro com a minha senha, faço meu login. Coloquei o login errado. Professora. Oi. Próxima aula já não seria a prova? Provavelmente depois da prova eu vou mostrar isso para vocês. Professora. Vai dar tempo? Uma dúvida. Pode falar. Então, essas orientações, normas ABNT, tudo isso que a senhora está passando, né? Isso aí a gente vai incluir isso nesse projeto, na última fase do projeto, não? Sim.
Tá, então vai ficar para a última fase, né? A gente está para entregar agora a fase 2. A fase 2. Então, a gente já teria que colocar alguma coisa Se ou vocês não? tiverem, ó, não vai ser obrigatório para a fase 2, mas se vocês já quiserem colocar na fase 2, tudo bem, não tem problema. Porque aí, se tiver algum erro, tiver alguma coisa errada, eu já corrijo para vocês. Mas eu não vou considerar para dar a nota, entendeu? Sim. Será só na última fase, que é a fase 3. Tá? Entendi. Tá ok, professora. E aí, inclusive, problema, aí Oi. Inclusive, as citações, referências, isso daí eu ainda não preciso colocar na fase 2. Não, se você tiver e já quiser colocar, pode colocar, mas não precisa. Eu não vou considerar isso como decisivo para a nota da fase 2, entendeu? Tá, entendi. Eu vou considerar na fase 3. Tá bom, obrigada. Tá bom? Alguma dúvida a mais, gente? Então tá. Então, na próxima aula é prova, né? A prova já está no ambiente. A orientação que a gente tem é que a gente entre no horário normal, né? Das 7 horas. Vocês vão ter até, se eu não me engano, é até as 23 para concluir a prova. E eu fico como se fosse um plantão durante o nosso horário de aula para ir tirando dúvidas que podem surgir durante a prova. Então, na próxima aula, vocês já vão entrar. A prova já vai estar disponível para vocês entrarem e executarem a prova aí junto comigo no nosso horário de aula, tá bom? Tá ok, professor. Eu preparei 10 questões de teste, a prova está tranquila, porém, vocês precisam ter todo o material que eu já dei para vocês, que eu já forneci, porque vocês vão precisar desse material para consultar, para poder executar a prova, tá bom? Professora. Oi. Se eu não me engano, acho que mandaram um e-mail para a gente, está dizendo que acho que a prova abre meia-noite no dia e fecha às 23h55. Exatamente. Entendi. Exatamente. Mas eu aconselho está na aula, né? Para fazer essa prova no horário de aula, porque eu vou estar aqui, aí vocês já podem tirar essas dúvidas, já podem, podem solucionar aí qualquer problema que vocês tenham, tá bom? Beleza, então, professora. Obrigado. Tá bom? Qualquer dúvida, gente, me chamem lá no grupo e a gente conversa, tá legal? Tudo bem, professora. Então tá bom, pessoal. Vou encerrar aqui, parar a gravação. A gravação dessa semana, a primeira parte, eu deixei gravando durante o intervalo, então vai ficar lá com espação, lá sem nada, depois que a gente terminar a aula. Depois que o professor Álvaro terminou, em vez de eu encerrar a gravação, acabou ficando. Mas então, quem for assistir, depois vai ver que ficou um espaço em branco. Mas vai ser em 2 partes, como toda semana, tá bom? Cenouras.